Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Ângelus com o Papa Francisco, que dentro de instantes assomará à janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este domingo 27 de outubro, 30º domingo do Tempo Comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, àqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, desejando desde já a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, um bom domingo. O tempo é bom na Praça São Pedro, manhã de sol, com nuvens esparsas. A temperatura é de 22 graus Celsius, 68% de umidade relativa do ar. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano veem sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico, de onde o Santo Padre, dentro de instantes, assomará então para conduzir a oração mariana. O Papa Francisco, esta manhã, presidiu a missa de encerramento da segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, sínodo sobre a sinodalidade. Uma significativa presença de fiéis e peregrinos na praça, aguardando, portanto, o Santo Padre para a oração mariana do Ângelus dentro de instantes. Como dissemos, o Santo Padre presidiu a missa de encerramento do Sínodo, a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que, vale ressaltar, teve duas sessões, a primeira no ano passado, em outubro do ano passado, e a segunda do último dia 2 deste mês, concluindo os trabalhos ontem, dia 26, e hoje a missa de encerramento na Basílica de São Pedro. Assim, o Santo Padre pediu não uma igreja acomodada e desistente, mas que suja as mãos para servir, disse o Papa na homilia da missa esta manhã. Assim, o Papa dirigiu-se a cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, convocando-os a refletir sobre a postura da Igreja diante dos desafios atuais, através do exemplo de Bartimeu, trazido na página do Evangelho deste domingo, o cego que, mesmo marginalizado, encontrou forças para gritar a Jesus e seguir pelo caminho. Assim, o Papa ressaltou a importância de uma igreja em movimento, atenta às necessidades e clamores da humanidade. Uma igreja sentada é uma igreja estagnada, disse, incapaz de enxergar o Senhor em seu meio e de responder aos apelos do mundo. Francisco usou a imagem do cego, trazida na página do Evangelho deste domingo, do cego à margem da estrada, para ilustrar a necessidade de uma comunidade que não se limite a observar de longe, mas que, impulsionada pelo chamado de Cristo, se levante e siga adiante. Assim, o Santo Padre convocou a Igreja a se levantar, escutar e caminhar ao lado dos mais vulneráveis. O Papa Francisco acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, acenando para os fiéis e peregrinos presentes. Acompanhemos a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Hoje, o Evangelho da Liturgia nos conta que Jesus curou um homem da cegueira. Seu nome é Bartimeu, mas a multidão, no caminho, o ignora. Ele é um pobre mendigo. Aquelas pessoas não têm olhos para esse cego. Ignoram-no. Nenhum olhar de cuidado, nenhum sentimento de compaixão. Bartimeu também não vê, mas ouve e se faz ouvir. Ele grita bem alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, porém, o ouve e o vê. Ele se coloca à sua disposição e lhe pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Essa pergunta, diante de uma pessoa cega,
Parece uma provocação, mas é um teste. Jesus está perguntando a Bartimeu quem ele realmente procura e por qual motivo. Quem é o Filho de Deus para você? É assim que o Senhor começa a abrir os olhos do cego. Vamos considerar 3 aspectos desse encontro que se torna um diálogo: o grito, a fé e o caminho. O grito de Bartimeu, a fé de Bartimeu e o caminho. Em primeiro lugar, o grito de Bartimeu, que não é apenas um pedido de ajuda, é uma afirmação de si mesmo. O cego está dizendo: eu existo, olhe para mim. Eu não vejo, eu não posso ver Jesus. Você está me vendo? Sim, Jesus vê o mendigo e o ouve, com os ouvidos do corpo e com os do coração. Pensemos nós, quando no caminho cruzamos com algum mendigante, algum mendigo, quantas vezes olhamos para o outro lado? Quantas vezes o ignoramos? Quantas vezes? Como se ele não existisse. Primeiro o grito, e nós ouvimos o grito dos mendigos. Segundo ponto, a fé. E Jesus que diz: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu vê porque crê. Cristo é a luz dos seus olhos. O Senhor observa como Bartimeu olha para ele. Como eu olho para o mendigo, o ignoro, olho para ele como Jesus, sou capaz de entender suas perguntas, seu grito, seu pedido de ajuda. Quando você dá a esmola, olha nos olhos do mendigo, toca em suas mãos para sentir a sua carne. Por fim, o caminho. Bartimeu, curado, seguia Jesus pela estrada. Mas cada um de nós é o Bartimeu que segue Jesus uma vez que nos aproximamos dele. Quando você se aproxima de um pobre, que o faz se sentir próximo, é Jesus que se aproxima de você na pessoa daquele pobre. Por favor, não façamos confusão. Não confundamos. A esmola não é beneficência. Aquele que mais recebe a maior graça da esmola é aquele que dá. Quem mais recebe a graça, porque se faz ver pelo Senhor. Rezemos juntos, oremos juntos a Maria, a aurora da salvação, para que guarde no nosso caminho na luz de Cristo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos as palavras do Santo Padre e suas saudações após a oração mariana do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, hoje concluímos o Sínodo dos Bispos. Rezemos para que tudo aquilo que fizemos neste mês siga adiante para o bem da Igreja. No dia 22 de outubro, celebrava-se o 50º aniversário da criação da parte de São Paulo VI, da Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo. Amanhã será 60 anos da declaração Nostra Aetate, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Sobretudo neste tempo de grande sofrimento e tensão, encorajo aqueles que estão comprometidos em nível local no diálogo, empenhados com a paz. Amanhã se terá início em Genebra a importante Conferência Internacional da Cruz Vermelha e da Meia-Lua Vermelha, nos 75 anos da Convenção de Genebra. Que este evento possa despertar as consciências a fim de que, durante os conflitos armados, sejam respeitada a vida e dignidade da pessoa e dos povos, como também a integridade das estruturas civis e de seus lugares de culto, em observância ao direito internacional humanitário. É triste ver como, na guerra, em alguma parte, se destroem os hospitais, as escolas. Uno-me à amada Igreja de São Cristóbal de las Casas no estado mexicano de Chiapas, que chora o sacerdote Marcelo Pérez, assassinado domingo passado, um zeloso servidor do Evangelho e do povo fiel de Deus. Que o seu sacrifício, como o de outros padres assassinados por fidelidade ao mistério, seja sempre de paz entre os cristãos. Faça-me próximo das populações das Filipinas, atingidas por um forte tufão, que o Senhor sustente aquele povo tão repleto de fé. Saúdo vocês, romanos, peregrinos. Em particular, saúdo a confraternidade do Senhor dos Milagres peruanos em Roma, aos quais agradeço por seu testemunho. Encorajo-os a prosseguir no caminho de fé. Saúdo o grupo Anciãos de Lourdes, Porto São Paulo, os jovens crismandos de Assemilha, em Cagliari, os peregrinos da saúde de Piacenza, os oblatos escolares cistercienses do Santuário de Rodrino, da Confederação dos Pobres Cavaleiros de São Bernardo de Claraval. E, por favor, continuemos a rezar pela paz, especialmente na Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, para que se acabe com a escalada e se coloque em primeiro lugar o respeito pela vida humana, que é sagrada. As primeiras vítimas são entre a população civil, como vemos todos os dias. Vítimas demais, inocentes. Vemos todos os dias imagens de crianças massacradas. Demais crianças massacradas. Rezemos pela paz. E desejo a todos vocês um bom domingo. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço
e até a próxima. O Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos numerosos na Praça São Pedro, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, após ter conduzido a oração mariana. Em suas palavras após a oração do Ângelus, a saudação aos fiéis peruanos de Roma, da Confraternidade, o Senhor dos Milagres. Ainda o Santo Padre, a sua proximidade às populações das Filipinas atingidas por um forte tufão, a oração do Papa Francisco e a proximidade ao povo do México, a oração pelo Padre Marcelo Pérez, que foi assassinado no domingo passado, um fiel servidor do Evangelho. Santo Padre unindo, portanto, a sua oração, a oração da Conferência Episcopal, de toda a Igreja no México, lembrando também os padres que são assassinados no mundo inteiro por causa da fidelidade ao Evangelho. Ainda o Santo Padre, a oração pela paz na Ucrânia, Palestina, Israel e Líbano. Apelo ainda do Santo Padre pela Conferência da Cruz Vermelha e a Meia-Lua em Genebra, por ocasião dos 75 anos da Convenção, um apelo por este evento. Ainda o Santo Padre lembrando também os 50 anos da Comissão das Relações Religiosas com o Judaísmo e os 60 anos da Declaração Nostra Aetate, Declaração Conciliar Nostra Aetate, aniversários que se celebram nestes dias. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.